Eu estive no Carandiru e fiz uma leitura energética e espiritual de todo o complexo esse ano de 2023, junto com o canal History Channel. Essa análise foi para a terceira temporada de Inexplicável América Latina. Eu sempre disse que nunca pisaria no Parque da Juventude em São Paulo, que apesar de lindo, tem uma energia espiritual muito densa e negativa. Acompanhe um pouco do episódio Carandiru, com depoimentos, análises e minha análise espiritual. Mas antes, deixa seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vamos ao primeiro episódio de Inexplicável América Latina. A cumbuca de um caiu pra fora, do outro caiu pra fora, do outro caiu pra fora, do outro caiu pra fora. Eu tô trancado, eu olhei e falei, não, mano, é o vento. Não é possível. Foi na tela no fim da galeria. Tal, caindo, mas, porra, mano, eu ia pensar o quê? Eu ia falar, pô, é uma alma que tá passando ali derrubando. Meu cérebro não conseguia analisar desse jeito. As prisões são talvez o exemplo vivo do fracasso das nossas sociedades. Fortalezas frias e inquebráveis, construídas para encarcerar os piores criminosos e mantê-los longe dos outros cidadãos. Mas seriam suas paredes de concreto e ferro a única coisa que os detém? Ou será que as prisões são limbos onde os detentos pagarão por suas culpas pela eternidade? Esse é o enigma que tentaremos decifrar. De outubro de 1992. São Paulo, Brasil. Como todas as sextas-feiras à tarde, um grupo de detentos do Carandiru jogava futebol. De repente, uma pequena discussão acendeu a faísca de uma espiral de violência que foi impossível controlar a tempo e que se tornou o maior massacre carcerário da América Latina. O Carandiru era um dos maiores complexos prisionais da América Latina. E embora ela tivesse sido feita para receber 3.000 pessoas, existiam 8.500 presos alojados em pequenas celas lá dentro. O Carandiru passou por uma superpopulação, né, que havia muito mais gente ali do que caberia, e a gente nem tinha noção, na verdade, do tamanho da superpopulação que havia carcerária. E aí começou um motim que terminou mal, explodiu, né, e terminou com a ocupação da prisão. Então, o coronel Biratã Guimarães decidiu intervir com a polícia militar porque ele achava que era melhor acalmar aquela rebelião e também, principalmente, proteger a área. Algumas horas após o início do motim, 341 agentes da Polícia Militar Brasileira entraram no complexo penitenciário. O foco do motim dentro do Carandiru foi o pavilhão 9. E todas as forças armadas se encaminharam diretamente para lá. E entra, foi a polícia militar, mas uns minutos antes também nós escutamos a tranca. Por quê? Toda a cadeia ela estava sendo trancada, né? Todos os outros pavilhões, aí nós escutamos. Mas até aí nós falamos, ó, os caras estão trancando, porque os caras vão vir aqui trancar e vai dar blitz em nós. E daqui a pouco começou a aparecer o helicóptero. Aí quando o helicóptero apareceu, eu falei, nossa, mano. Então entrou, matou o pessoal que estava no pátio interno, né? E já subiram pro segundo andar matando pra caramba. Quando chegou no terceiro andar, eu morava no 313E.
não tem onde você se esconder, certo? Porque a cela é uns 2 por 2, vai, mais ou menos, 15 presos. Nós tínhamos um lençol no banheiro, que esse lençol era para ter uma privacidade para você usar esse banheiro. Então não tinha onde esconder, eu fiquei atrás do lençol. Aí o policial veio, abriu o lençol, colocou o revólver na minha cara, assim, gatilhou. Fala, puta, mano, morri. Certo? Foi quando entrou um tenente no meio dos caras e falou, aqui não, aqui não. Aí o cara desengatilhou na minha cara e saiu. Teve pessoas que é o seguinte, eles foram se entregar. A polícia, tipo, mão na cabeça e os caras bateu mesmo. Certo? E os caras gritavam, os caras falavam, Valdo, a morte chegou, a morte chegou. Aí foi muitas mortes que aconteceram, muitas mortes. O inferno vivido entre a Polícia Militar de São Paulo e os detentos do Carandiru durou apenas 20 minutos. Ao longo de 3 décadas, os agentes alegaram que agiram em legítima defesa. No entanto, a opinião pública julgou suas ações e a execução em massa da prisão chocou o Brasil e todo o mundo. Das 111 vítimas, 85 foram executadas dentro das celas sem oferecer a menor resistência. E, segundo alguns presos que sobreviveram, apesar dos números oficiais, eles dizem que mais de 250 pessoas foram mortas lá dentro. Quando as pessoas falam em rebelião, em motim, isso daí é tudo conversa fiada. Isso daí serve para o Estado estar justificando a entrada da polícia militar dentro de um presídio e matar aquelas pessoas. Porque uma confusão entre 2 presos não seria um gatilho para desencadear tamanha matança dentro de um presídio. O perito criminal Oswaldo Negrini entrou no Carandiru poucas horas após o massacre para fazer um relatório que se tornaria o elemento fundamental da acusação pública. Consegui fazer a primeira fase da perícia na parte do térreo. E ali já percebi que havia vestígios de tiro numa barbearia que tinha ali, num refeitório que tinha ali, vestígios de tiro, quer dizer, buracos na parede, né? Causados por bala, por projéteis de arma de fogo. Mas, aparentemente, não havia sinais de luta, sinais de grande comoção, de rebelião, nada disso. No entanto, o perito não demorou a perceber que as marcas de bala nas paredes eram apenas a antessala do inferno que se desencadeou alguns andares acima. Cada que vinha do primeiro pavimento, descia um líquido escuro, que quando eu cheguei perto, com a luz do holofote, com uma lanterna que eu tinha, eu percebi que era sangue. Corria pela escada. Aí eu falei para o meu fotógrafo, vamos subir, vamos registrar o que tem aí. Subimos até o primeiro pavimento e ali estavam dispostos no piso 89 cadáveres. Um por cima do outro, amontoados. Quer dizer, foram dispostos ali, retirados de onde tinham sido mortos, no segundo, terceiro pavimento, quarto pavimento, e levados para aquele local. E a quantidade de sangue correr pela escada, imagina, cada corpo tem 5 litros de sangue, cada um tinha 5, 6 perfurações de arma de fogo. Aquele sangue escorreu pela escada. Então parecia uma cena de filme de terror. Em pouco tempo, os sobreviventes do Carandiru tiveram que retornar às mesmas celas onde ocorreu o massacre. E afirmam que lá começaram a ser atormentados e aterrorizados por algo que não os deixava dormir. Quando você vai pegar o café, você coloca uma vasilha, que a gente chama de cumbuca, mas é uma vasilha você coloca nos guichês para quando o faxina passar, ele pôr o café. Aí eu tô ali, mas, pô, começou a cair uma em uma. Veio assim, ó, a cumbuca de um caiu para fora, do outro caiu para fora, do outro caiu para fora, do outro caiu para fora. Eu tô trancado, eu olhei e falei, não, mano, é o vento. Não é possível. Foi na tela no fim da galeria. Tal, caindo, mas, porra, mano, eu ia pensar o quê? Eu ia falar, pô, é uma alma que tá passando ali derrubando. Meu cérebro não conseguia analisar desse jeito. Eu ia sempre pensando na minha sanidade mental, porque eu tinha muito tempo para ficar preso ainda, eu não podia nem pensar nisso. Então era pesado, o clima era pesado, né? Em dezembro de 2002,
250 quilos de dinamite transformaram o pavilhão 9 em pó para sempre. Mas isso foi suficiente para libertar o espaço das atrocidades que lá foram cometidas? Todo aquele ambiente, ele era repleto de pessoas que já tinham uma dívida energética e espiritual muito grande. Depois que essas pessoas morreram de uma forma violenta, o que aconteceu? Elas não ficaram apenas com a dívida que elas tinham, mas elas também potencializaram a raiva, o ódio, o rancor. Então, quando houve a implosão desse prédio, a pólvora geralmente ela marca algum espírito, principalmente se esse espírito ele é um obsessor. Então, muitas dessas almas que ali estavam, elas ficaram marcadas. Ou seja, elas não conseguem adentrar em algumas dimensões de evolução. Então, aquele ambiente hoje é um dos ambientes mais pesados energeticamente de São Paulo ou do Brasil. Então, fazer, de repente, um processo de desobsessão, tentar fazer um encaminhamento espiritual daqueles espíritos que estão ali, é uma perda de tempo, porque eles permanecerão na Terra ainda por muito tempo por causa da tragédia. Hoje, a prisão funciona como um museu e sobre as ruínas ergue-se um espaço urbano com áreas verdes. Muitas pessoas que visitam o Parque da Juventude dizem que se sentem fracas alguns minutos depois de entrar. Seriam as almas dos detentos do pavilhão 9 que roubam a energia? E se sim, eles serão livres algum dia ou terão que cumprir suas sentenças pela eternidade?